Bom, inicialmente, eu vou compartilhar a tela com vocês, um plano de aula de hoje. Esse material que vocês terão acesso na aula de hoje, que eu vou estar apresentando, e já estou, ele está lá no AVA, né? Na semana, né? O AVA, eles dividiram por semana. Então, dia 5 de maio, está dentro de uma semana lá. E aí a gente vai postando o material. A gente vai estar estudando, então, a previsão de estoques, a utilização do slide que está disponível, foi disponibilizado também no dia 14 de abril. Naquela semana esse slide estava disponível lá, eu coloquei hoje de novo aqui nessa semana, que a gente já iniciou o estudo dele e hoje a gente vai dar continuidade. O fórum, ele está aberto lá também nessa semana, qualquer coisa, né? A nossa comunicação pode ser por lá. Vai que cai aqui, não consegue voltar, alguma coisa assim. Lembrando que no dia 14 de abril, na semana lá do dia 14, eu postei alguns vídeos, né? Para você lembrar um pouquinho de matemática, porque a gente vai ver nessa aula que a administração de materiais, gestão de estoques, ela utiliza, assim como outras ciências, a aplicação da matemática para contribuir, né? No nosso caso aqui de hoje, é matemática aplicada para ajudar a fazer uma previsão dos estoques, bom? Uma previsão do consumo e tudo mais. Aí, no caso, a aplicação da questão da média, né? Tem a média aritmética simples, média ponderada, e eu achei esses vídeos aqui interessantes, então, de professores, né, de matemática, explicando. Quem quiser recordar, tá lá na semana, no dia 14 de abril. Agora, eu vou para os slides. Só lembrando, eu mandei uma mensagem hoje no aplicativo, e no segundo momento da aula, né, depois que, quando o link cair, a gente retorna, eu vou estar disponível para estar conversando sobre o PEI, se alguém quiser trocar uma ideia, né? Quem já me mostrou semana passada e que queira me mostrar novamente com alguma alteração que tenha feito, a gente aproveita e olha. Agora, então, eu vou para o slide. Vamos ver se o slide vai aparecer para vocês. Se alguém puder usar o som aí e falar, né, se o slide está aparecendo, que para mim eu já fecho tudo aqui com o slide, eu não vejo mais vocês aí. Não vejo lá. Será que apareceu? Apareceu, professor. Beleza. Então, ó, esse slide, ele tem outros aqui, né? Que administração de estoques, que a gente chegou a explicar, né? Aí fomos evoluindo. E agora a gente está entrando aqui na previsão de estoques, né? Como prever, né, a quantidade de estoque necessária para estar disponível ali na prateleira, né? Estar disponível no centro de distribuição para que eu faça a entrega desse produto ao cliente e o cliente possa me retornar com um pagamento aonde vão cobrir os meus custos e eu vou ter também o lucro, que o lucro é um prêmio, é uma bonificação pelo risco, né, do investimento que eu fiz. Bom, a previsão de estoques, ela tem algumas características básicas, né? Ela baseia-se na estimativa de demanda dos produtos acabados, que é o ponto de partida do planejamento empresarial. Não se trata de meta de vendas, precisão deve ser compatível com o custo, né, da aquisição. Bom, o que seria isso? Olha, é o que você faz na sua casa. Você compra quantos quilos de arroz, quantos quilos de feijão, né? Quantas laranjas que você costuma comprar. Você costuma comprar de acordo, né? São várias situações, né? Sua disponibilidade financeira e investir o seu recurso
né, em materiais que vão ficar lá disponíveis para o consumo, mas o fator aqui, no nosso caso, é de acordo com a demanda, né? Então, vai depender, né? Quantos quilos de arroz são consumidos no período que você realiza a sua compra? Então, a mesma coisa é essa previsão de estoque aqui para as empresas. Faz-se uma estimativa. Pode ser que em algum momento na casa de vocês tenha faltado algum produto, tenha havido a ruptura do estoque. E pode acontecer nas empresas também. Para que isso seja minimizado, para que não ocorra a ruptura do estoque ou para que não sobre muito, né, estoque ali na empresa, procura-se, então, fazer previsões, né? E essa previsão é de acordo com a demanda aí do dia a dia. Então, quais os tipos de previsão aí de demanda? A gente tem aí, inicialmente, a demanda de quantidade, né, quantitativa. Eu olho para trás, eu olho na semana anterior, nas semanas anteriores, nos meses anteriores, nos anos anteriores, e verifico a evolução de quanto que eu estou consumindo aqui, de quanto que eu estou vendendo, né? Então, o cálculo que vai ser feito é com base em quê? Nesse olhar para trás e verificar quanto que foi consumido, quanto que foi vendido. Bom, as variáveis cuja evolução e explicação estão ligadas diretamente às vendas. Por exemplo, criação e venda de produtos infantis, área licenciada de construções e vendas, futuras de materiais de construção. Então, vai depender, né, do que a empresa fez, né, para ter aquela reação de vendas, né? Ela criou alguma área nova, né? Algo novo para fazer com que aquelas vendas aconteceram. São variáveis de fácil previsão, relativamente ligadas à população, à renda, produto interno bruto. Por exemplo, eu passei aqui depois do Assis, esses dias, aquele caranguejo do Assis, eu sei que muita gente mora aqui em Vila Velha, né? O Assis fica ali, meio que Itapuã e Praia de Taparica. Aí eu vi que abriu uma nova padaria, né? O que aconteceu? Nessa área aí do Assis, onde tem vários bares, tem também hoje o Regina Mares, né? Já foi um outro bar ali. Era bem menos povoado do que é hoje, né? E aconteceu uma urbanização muito forte. E isso fez com que surgisse oportunidade para pessoas empreenderem ali, né? Então, foi aberta uma padaria recentemente ali, e eu já passei assim, de carro algumas vezes e pude ver, né, que ela está sendo, assim, vamos dizer, bem visitada, tá? Então, a previsão da demanda tem essas variáveis, né? A população vai aumentar, a população vai diminuir, qual que é a tendência? A renda dessas pessoas tende a aumentar? Tende a diminuir? O produto interno bruto do país, né, no cenário econômico, qual que é a tendência? Então, a tendência para as pessoas consumirem mais, comprar mais. Então, são variáveis que vão influenciar quando você vai fazer o cálculo da quantidade de produtos. Porque, olha, não é simplesmente pegar, por exemplo, quanto que você vendeu no mês passado, no mês retrasado, né? Você tem que pegar isso sim, né, como base, mas você tem que pensar, eu estou fazendo uma previsão, né, para o futuro. E qual que é a tendência, qual que é o cenário do futuro? Né? É ter mais gente ou menos gente nas ruas para poder consumir, né? É a renda aumentar ou diminuir? Como que é? E isso também vai influenciar nos números. Então, não é uma matemática pura, tá? Que você faz uma média, some, divide, né? E vai dar aquele valor. É a matemática aplicada, né? A matemática aplicada, ela envolve aí essas variáveis que a gente está comentando. A influência da propaganda, a empresa pretende fazer algum tipo de propaganda, vai fazer algum investimento em marketing, né? A gente vive num país capitalista, que a base é o quê? O consumo, né? Havendo consumo, vai ter geração de emprego, vai ter geração de renda, e a gente, então, é bombardeado de propaganda o tempo todo, justamente para
a gente tem uma opção de escolha daquela marca que está sendo anunciada lá. E a propaganda, então, ela influencia no consumo. Então, é uma outra variável que a empresa tem que verificar. Vou fazer propaganda? Não vou fazer? Bom, outro tipo, então, vimos a quantitativa, que não é só a quantidade em si, aqui no slide anterior, né? Mas envolve outras situações também. E as qualitativas. Qual é a opinião, né, de quem está ali, né, como gestor, como liderança? Conhecendo as coisas que estão acontecendo no ponto de venda da empresa, né, seja ele virtual, seja ele físico. Os vendedores também, que conversam com os clientes, né, e tal. Os compradores. E pesquisas que são feitas, né, pesquisas de mercado, cenário. Quer dizer, a empresa tem que estar, assim, bem atenta, captando informações para estar ajudando ali a fazer uma previsão. Porque a palavra previsão não é uma coisa 100% certa, né? Não é que você faz a previsão que vai acontecer. Mas, quando você fizer a previsão, você tem que estar com bastante, né, condições aí de informações. Bom, técnicas de previsão da demanda. Eu posso fazer uma projeção, né? Ela considera que a demanda futura terá o mesmo padrão que aquele ocorrido no passado, né? Aqui, essencialmente quantitativa, nesse caso. Explicação. Utiliza modelos que explicam o comportamento das vendas como dependentes de outras variáveis. Técnicas de regressão, de correlação. Essa aqui, a explicação, é o que eu comentei com vocês, né? Vai olhar uma série de fatores, vai olhar uma série de variáveis. O cenário está negativo, então, de repente, a probabilidade é eu vender menos, então vou comprar menos. Tá? O cenário está otimista? Então vai aumentar as vendas, né? Ou seja, você faz uma correlação, você compara o que está acontecendo com o que isso pode impactar nas vendas. Eu fui comprar para minha mãe fermento, para ela fazer pão feito em casa, no supermercado aqui do bairro de Itapuã. Aí eu falei, olha, não achei o fermento. O rapaz falou assim, nossa, o consumo, ele superou aí as nossas expectativas, e o que a gente tinha, a gente vendeu. A gente fez a compra, tem que aguardar chegar. Ou seja, teve a ruptura do estoque ali, né? As pessoas, é uma correlação, né? As pessoas estão mais em casa, estão fazendo as coisas mais em casa, né? Isso está acontecendo com uma série de outros produtos, tá? Predileção. Pessoas experientes estimam as vendas através de análises qualitativas e quantitativas. Então, aqui, olha, a predileção, a gente observa que ela é mais completa, porque usa tanto a quantidade quanto a questão aí das outras variáveis. Então, as três técnicas de previsão da demanda é a projeção, explicação e predileção. Eu posso perguntar a você, conhecendo as três técnicas de previsão, né, de demanda de estoque, qual que você usaria se você fosse fazer a previsão de estoque aí, de vários produtos de uma empresa, qual que você usaria? A projeção, a explicação ou a predileção? Aí alguém pode falar agora aí. Renan, Matheus, Luciana, a Ingrid, a Lorena, a Patrícia, Paulo, Vinícius, Taisla, Vanessa. Vamos deixar falando sozinha? Eu acho que é a projeção, não, professora? Que considera a demanda futura e terá o mesmo padrão que aquele ocorrido no passado. Essencialmente quantitativa. Está correto? Se a pessoa utilizar essa de projeção, ela vai fazer em cima de números, né? Eu vendi no passado, aí eu vou vender tanto agora. Certo. Vamos ver as outras. Predileção. Usa as duas, né?
Usa as duas, que é a qualitativa e a quantitativa. Agora, vamos dizer, se a gente estivesse num cenário bem estável, seria bem tranquilo usar a projeção, né? Não tivesse mudança, Sim. né? Poderia, né? Então, você poderia responder, num cenário estável, usaria a projeção, né? E no momento atual, hoje, se eu fosse fazer, usaria o que desse mais recursos, né? A qualitativa e a quantitativa, que é a predileção, isso aí. Certo. A evolução do consumo. A gente vai ver 3 aqui modelos, né? Esse primeiro modelo, a gente chama de modelo de evolução horizontal, de tendência de não variar, né? Ou seja, invariável ou constante. E por ele ser assim, não variar muito, ser bem constante, você vê que o desenho é basicamente aqui horizontal. Olha, tem pouca mudança, tá? Aí eu estava pensando aqui, né? Que eu consumo aí no dia a dia que eu tenho pouca mudança, que eu costumo comprar uma quantidade assim, sempre igual. E isso vai acabar refletindo na empresa que vende esse produto. Eu estava pensando assim aqui em casa, olha, o sabão, né? Em pó, líquido, detergente, ovos, né? Queijo. Vocês, assim, o que no caso, no consumo no dia a dia de vocês observam que tem um modelo dessa evolução horizontal aí, que acaba refletindo na empresa que vende para mim? Bom, o Kiko, Austrália, Bolívia e Brasil, 2 homens em uma moto. Não entendi essa evolução horizontal, não, professora. A senhora pode Então, repetir? no meu caso, assim, o que eu posso dar exemplo, né, de evolução horizontal do consumo? O que eu consumo é praticamente a mesma coisa nos períodos que eu faço compra e isso acaba refletindo lá no ponto de venda que eu compro. Sabão, tá? Sabonete, detergente, ovos, carne, né? Varia aí frango, né? Carne de boi. Eu sempre compro assim, quase a mesma quantidade sempre. Isso vai refletir que a empresa, né? Ela também não tenha muita variação no estoque dela. Aí eu pergunto assim, e vocês? O que vocês costumam comprar basicamente a mesma quantidade no período que vocês fazem as compras? Na minha casa também costuma ser essa mesma coisa que a cara falou, sabão em pó. O consumo diário, vamos colocar assim, né? Porque, igual o sabão em pó, por exemplo, eu compro 2 vezes no mês. Uhum. Não passa disso. É raro comprar mais quando tem muita gente, mas isso a cada 6 meses, por exemplo. Uhum. Então, não é uma diferença tão exorbitante. Isso. Então, significa que isso reflete lá na empresa que compra o sabão, não é? Uhum. Aí, o que significa? Que existe uma tendência, né, horizontal para esse tipo de produto no estoque dessa empresa. Ela já tem uma ideia mensalmente quanto que ela compra, né? Certo. Saindo da administração de materiais, né, usando esse raciocínio, vamos supor que você esteja estudando marketing aí agora e você vai trabalhar na área de marketing, né? Imagina como que vai ter que ser o esforço de marketing quando a empresa que vende o sabão fala, olha, a gente tem que aumentar a nossa meta, é aumentar nossas vendas aí em 3%, né? É fazer com que o supermercado, a mercearia, compre mais sabão da gente. Olha como que é complexo, né? Para o setor de marketing conseguir atingir essa meta, já que é um produto, né, de consumo horizontal, a evolução dele é bem constante, tá vendo? Certo. Então, como que é importante ter esse conhecimento para saber até como que você vai quantificar metas, né?
qual é o tipo de produto que teria mais facilidade para eu aumentar aí a meta de vendas, né? O que for. Porque se é um produto como esse, eu tenho que fazer um esforço bem maior, né? Aí é por isso que a gente vai ao supermercado, às vezes, e uma determinada marca está fazendo o quê? Está com um valor bem abaixo, não é? Certo. Existe essa concorrência forte aí. Geralmente eles trabalham, né, mexendo aí no valor. Até sabão, vamos dizer assim, de primeira, né, que é dona de casa sabe qual que, né? É o sabão de primeira e tal, que é bom. Muitas vezes eles têm que entrar também, né? Essa questão do preço aí para conseguir atingir as metas. Né? E agora eles estão aumentando tudo, né? Igual eu fui no supermercado essa semana, o Omo, por exemplo, tem supermercado que não tem. Aí. Que é uma grande marca, né? Uma das principais. Fui no supermercado, não tinha. Fui no outro, não tinha, estava tá caro e não chegava nem a 1 quilo. Era menos e ainda estava caro. Pois é. Aí o que eu fiz? Parti para outra marca, que estava mais barata. Inclusive, a gente vive hoje um momento atípico, né? E as empresas sabem que a gente está se deslocando menos e por isso está tendo menos opção de escolha, né? E outros estão metendo a mão, né? E é só que a partir do momento que existe a ruptura do estoque, a falta do estoque, a empresa sabe que o que pode acontecer, o consumidor tem a atitude que você teve, né? Quer fazer o quê? Trocar a marca por outra. E dependendo da quantidade de sujeira que você tem na sua roupa, você tem saído pouco, não é verdade? Isso. A outra marca vai ser... Vai atender a necessidade. E você vai começar, de repente, a aderir a isso daí, né? Então, são vários reflexos. Não. Horizontal aí do consumo, tudo bem. Não, estou na aula aqui agora, não tem como. Vamos aqui para agora modelo de evolução. Não, sazonal. Daniel, desliga seu microfone, por favor. Obrigada. Aí agora, o B, o modelo de evolução de consumo sujeito à tendência, tá? Vou voltar só o slide anterior para ver como que é diferente, ó. O modelo deu para fazer praticamente uma linha horizontal aqui. Agora, olha esse aqui como a linha já fica diferente, tá vendo? É alguma tendência, né, que está acontecendo. Então, vamos dizer assim, olha, a conjuntura atual é uma conjuntura mundial de pandemia. Né? Aí, a questão, por exemplo, de um produto como o álcool gel, né? Ele teve aí uma tendência de consumo positiva ou negativa? Aumentou ou diminuiu? O consumo aumentou, né? Às vezes a gente não fazia nem uso desse produto, passou a fazer, né? Então foi uma questão assim, né? Que todo mundo sentiu na pele a falta no início. E não só o álcool, né? A máscara também você não encontra em lugar nenhum e está sendo obrigado a entrar em qualquer lugar com máscara. Máscara, é isso aí. Esses equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, né? Os respiradores. Então, isso daqui é um exemplo de modelo de evolução de consumo sujeito à tendência. Essa tendência aí que a gente acabou de falar é uma tendência conjuntural, a nível mundial. Então, fica bem mais concorrido e difícil, né? Trabalhar com produtos como esse que a gente citou. Quando a gente também tem fator econômico envolvido, sempre tem, né? Todo país tem a sua economia, ou vai estar bem, né? Muitas vezes aí, as pessoas estarão com capacidade de pagamento para consumir, ou pode ser que esteja numa fase de recessão, uma fase de crise econômica, que tenha pouco dinheiro no mercado, né? Disponível para a gente poder estar consumindo aí, né? Então, a gente acaba trabalhando já com, vamos dizer assim, o freio de mão puxado, né? Então, isso vai impactar, né? Em quê? No consumo, na previsão que eu vou fazer as compras. Fator também aí de tendência é fator cultural, né?
Imagina as festas de São João no Nordeste, né? Quais produtos que são comercializados, vendidos, não é? Lá. Fatores também que a gente vê e vai ver cada vez mais são fatores ambientais, muito ligados assim à sustentabilidade. Por exemplo, a gente não tinha, mas hoje tem, a questão dos produtos orgânicos, né? Um produto orgânico, ele dá mais sustentabilidade na cadeia produtiva. Tecidos também para fabricar roupa, o tipo de tecido, né? Como que esse tecido foi produzido, né? Se agrediu ou não agrediu o meio ambiente. Então, dependendo do produto que a empresa trabalha, além dela fazer o cálculo, ela tem que verificar se está sujeito a alguma tendência esse tipo de produto. Né? Será que o relógio está numa tendência positiva ou negativa? A gente usa tanto celular, né, para as horas. Antes, era status, né? Você tem um relógio, inclusive de uma marca X. Hoje em dia, o status está mais ligado a você ter um celular, né, com multifunções e tudo mais. Então, a tendência do celular, né, é uma tendência positiva, a tendência do relógio pode ser uma tendência negativa. A máquina de escrever sofreu um produto que sofreu uma tendência negativa. A pessoa pode ter como um objeto de arte, né, de decoração. Os PCs, o computador, teve uma tendência positiva. Hoje, talvez seja os computadores menores, né, notebooks, que sejam uma tendência mais positiva do que o PC. Não é assim? Isso significa que quando eu for fazer uma previsão, eu tenho que verificar qual a tendência dele. Eu tenho que avaliar isso também. Deu a mensagem que daqui 10 minutos cai, aí a gente espera uns 5 minutos aí, né? E vai voltando, tá, gente? Previsão de estoque. Aqui o modelo de evolução sazonal de consumo, né? É quando o consumo, ele oscila tanto para cima como para baixo. Aqui, né, eu coloquei 25%. Tem autor que coloca 30%, tem autor que coloca 25% de alteração aí, né, no consumo médio, tá? Aí, esse daí pra gente, a gente vê, né, no Natal, né, no Natal a gente compra alguns artigos que estão para o Natal, de enfeite, de alimentação. Na Páscoa também a gente compra alguma coisa, né, que é relativa àquele período do ano, que é sazonal. Lugares que têm as estações bem definidas também, vai vender, por exemplo, um tipo de produto mais adequado àquele período, né? Então, são produtos sazonais. Eu não posso simplesmente fazer um cálculo, eu tenho que estar verificando. Feriados também prolongados, né, professora? Feriados prolongados, tudo vai influenciar aí nessa questão do consumo. Deixa eu ver quem está. Daniel, né? Peraí um pouquinho. Ok. Ou seja, a gente chama atenção que não é simplesmente fazer um cálculo matemático, né? Eu tenho que estar sempre de olho e ligado, né? Qual é o modelo aí de evolução do consumo? Porque para cada tipo de modelo, eu vou ter uma atitude, tá? Se é sujeito à tendência, se a tendência é negativa, eu tenho que procurar produtos substitutos, né? Porque vai chegar uma hora que eu não vou comprar mais aquele produto, né? Existe uma tendência dele ter sido substituído por outro, né? Se a tendência é horizontal, né? Esse produto aí, né? É um produto que eu tenho que ter, não posso deixar de ter, né? Imagina, né? A padaria sem pão, não é? Supermercado sem arroz, sem feijão. A gente não consegue imaginar uma coisa dessa. Né? É um produto aí, né, que tem que ter. Mas já participei de muitas reuniões de supermercadistas na central de compras e tinha supermercadista que falava que às vezes ele tinha que emprestar para um supermercadista parceiro no final de semana arroz, feijão, porque por causa da ruptura e problema no controle do estoque do parceiro, né, do colega. Apesar de ser concorrente, né, eles faziam muitas compras juntas e ali tinha parceria.
Aí a previsão de estoques, né, as formas de evolução de consumo, né? Então, o conhecimento sobre a evolução do consumo no passado possibilita uma previsão da sua evolução futura. Essa previsão somente estará correta se o comportamento do consumo permanecer inalterável, né? Então, eu vou poder usar apenas o cálculo matemático se não tiver mudança nenhuma, mas a partir do momento que as mudanças acontecem, né, eu não posso ficar só com cálculo matemático. Vou usar de apoio o passado, mas eu tenho que incrementar. Então, o que eu estava falando de fatores, ó, que podem alterar o comportamento do consumo, influências políticas, influências de uma conjuntura como essa pandemia, né, uma influência conjuntural, vamos dizer assim, esse conjunto de acontecimentos que se passa, né, em determinado momento, né? E esses acontecimentos, essas circunstâncias, ela influencia assim, de maneira coletiva, né? No nosso caso, o aspecto da saúde está influenciando também, né, no aspecto econômico, tá? Isso é uma influência conjuntural, uma influência muito ampla. As influências sazonais também alteram o consumo, o comportamento dos clientes, né, altera o consumo. Passando por essa pandemia, a gente vai ter, a gente está praticando novos hábitos, né, adquirindo novos costumes. E o nosso comportamento, em virtude disso, será diferenciado após a pandemia. Já tá, durante a pandemia a gente está mudando, né? E isso vai se tornar muito evidente. Então, o consumidor, né, tem as suas alterações e isso vai impactar, então, na venda de produtos aí, dos clientes, né? As inovações também que vão chegando, as inovações como o computador substituiu a máquina, né, de escrever, os modelos são retirados aí da linha de produção, e isso também altera, né? Alguma alteração do tipo de produção, os preços que os concorrentes é muito importante para o consumidor, né? E para a inovação, a concorrência, e os preços competitivos aí acaba alterando, como a gente falou, né? Uma hora é um produto que está com preço mais baixo, mais alto, aí você acaba conhecendo e experimentando outro produto. Então, vamos começar aí, né, com os métodos em si. O método último período. Quanto que vendeu no mês passado? Vendeu 100? Então, vamos colocar 100 aí, né? Por isso que a gente fala que é um método grosseiro e sem base matemática. Porque ele só considera a previsão de consumo de um período, tá? E, às vezes, esse período pode ter sido atípico, né? Então, ele perde sua força, tá? Mas é considerado um método também, né? Então, o método último período é quando você olha a última compra e compra em cima dessa última compra. O método da média móvel, tá? Ele já é uma evolução em relação, tá, do último período. Ele considera como previsão de consumo para um período a média dos consumos realizados em um determinado período. Tá? Para padrões de consumos crescentes, a previsão será sempre menor que o consumo efetivo, vice-versa. A gente vai mostrar isso aqui com os cálculos. Não se espantem, tá? Eu coloquei essa fórmula aí, mas a gente não precisa de fórmula para fazer a média, né? Mas a fórmula aqui, ó, o consumo médio, é o consumo dos períodos anteriores, né, dos meses anteriores. Eu vou fazer a média aí dos 5 últimos períodos. Aí eu somo 5 últimos períodos e divido por 5, tá? Então, quais as desvantagens da média móvel? A gente viu a desvantagem, né, do último período e agora dessa média móvel, ó. As médias móveis podem gerar movimentos fechados, cíclicos, ou de natureza não existente nos dados originais. As médias móveis são afetadas pelos valores extremos. Isso pode ser superado utilizando-se média ponderada. As observações mais antigas têm o mesmo peso que as atuais.
exige a manutenção de um número muito grande de dados. Vamos ver isso na prática, né? Quais as vantagens? É simples, somar e dividir pela quantidade, né? Pode ser feito manual. Tem gente que é tão bom de cabeça que faz de cabeça, né? E tem gente que usa aí a calculadora para fazer. Então, vamos pegar aqui o primeiro exemplo, ó. Vamos calcular a média móvel, né? Usando a previsão de consumo, usando o método da média móvel. Falta 1 minuto aqui, tá, gente? Mas a gente volta. Olha os valores. Ele colocou 3, 7, 5, 6, 4, 2 e 3. Ele quer uma média móvel para os 3 períodos. Então, você vai pegar os primeiros aqui, ó, o 3, né? Mais o 7, mais o 5. Como ele quer para 3 períodos, soma esses 3 primeiros e divide por 3, tá? 7 com 3, 10, com 5, 15. 15 dividido por 3, 5, tá? Agora, eu já peguei o 3, agora eu vou pegar o próximo, vai ser o quê? O 7, o 5 e o 6. Somos 7 mais 5 mais 6 dividido por 3. Vai dar 6. Depois eu pego o 5, o 6 e o 4, dividido por 3.